Desliga a merda da TV. Para de consumir essa porcaria. O governo Lula avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. Vocês têm que começar a desconfiar dessa gente como gente ruim mesmo. Coloca na tela aí. Curioso, nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Isso não é um ataque, gente. Não, está defendendo de ataque. o jornalista que quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel como imprensa é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso basicamente público. É isso. Tem que ter código de conduta e o código de conduta tem que ser respeitado, porque a Constituição pode se desrespeitar, mas o código de conduta jamais. E nossa, estão dizendo que nós estamos atacando o Supremo. Não, nós estamos fazendo críticas, apontando irregularidades, e isso é para melhorar o Supremo Tribunal Federal. E o que nós fazemos há 7 anos. É isso aí. Aí volto a falar, eles não respeitam a Constituição, não respeitam a lei orgânica da magistratura, não respeitam a lei de impeachment, vão respeitar um código de conduta. Quer dizer que eles vão parar de falar sobre os autos ou antecipar decisões. Vão parar de dar palestra para as empresas que são réis nas ações que eles julgam. A gente tem que fazer um impeachment de um ministro do STF primeiro, e aí, por aí, começar a regular, fazer o devido controle de um órgão que está realmente abusando dos seus poderes. E saiu, Lacombe, aí uma informação falando que o Lula está preocupado com interferência de Trump na eleição. Você viu isso? Não. Na verdade, agora não sei se é Lula ou Planalto. Está aí a imagem, eu coloquei no grupo. Se o pessoal puder, se bem que já aconteceu tanta coisa aqui no grupo. Não, a imagem não vai ser. A imagem tem da vídeo que não. Mas se o pessoal conseguir colocar a imagem, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aí, já acharam. Aí, ó. O governo Lula avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. Apesar de química, entre aspas, entre americano e brasileiro, Planalto, bom, né? Pois é, Planalto acha inevitável a ação dos Estados Unidos em favor do candidato da direita. A ação seria semelhante ao que ocorreu em outros países da América Latina, caso de Argentina e Honduras. Sabe o que mais me impressiona quando eu leio isso? E a direita está dormindo. Quer dizer, o Planalto está preocupado do Trump colocar apoio ao candidato de direita, que hoje é o Flávio, né? E a direita mesmo, cadê? Para construir essa ponte com o governo Trump. Sabe, é impressionante, cara, impressionante, sim. Essa notícia aqui, ela é importante porque isso daqui é notícia de bastidores. Isso aqui não é uma informação oficial, ninguém vai falar isso oficialmente, tá? Mas as fontes do jornal ouviram de gente de dentro do Palácio do Planalto. Então, essa história de que o Trump abandonou o Brasil, não tem mais o que fazer, e acabou. Balela, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eles é que estão falando, somos nós. Eles é que estão falando. Então, sabe o que isso significa? Que a esquerda sabe mais o valor do Brasil para o Trump que a direita. Para mim é muito claro. Não, e isso serve verdadeiramente como um tapa na cara daqueles que querem empurrar Tarcísio, isso aí. Zema, Isso aí. Ratinho Júnior, etc., que estão espalhando, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando alguém está num grupo de WhatsApp, num Space do X, publicando no X, no Instagram, se dizendo bolsonarista, aí vem com aquela conversinha, aí começa, né? Já tem até o catecismo, né? Você pega o cara pelo livrinho que ele carrega debaixo do braço. O livrinho, ele tem 10 mandamentos. Primeiro mandamento, dizer que a família, os filhos atrapalham Bolsonaro. Segundo mandamento, dizer que política não se faz com pessoas, mas com ideias. Terceiro mandamento, dizer que política com pessoas é idolatria de um nome. Quarto mandamento é dizer que nós precisamos o Brasil precisa sair dessa página entre PT e Bolsonaro. Quinto mandamento é dizer que nós podemos sim ir adiante quando o bolsonarismo acabar.
sexto mandamento. Eu poderia ficar citando aqui esses clichês. Esse pessoalzinho vem com... Sabe aquele engenheiro de obra pronta, Ramon? Exatamente. Na hora de tomar facada, na hora de sofrer e padecer, esse pessoal todo tem prudência e sofisticação. Outro dia eu ia falar um negócio, eu me segurei, mas hoje eu falo. Essa galera que disse, o Bolsonaro tá preso porque faltou estratégia, eu perguntaria, e o Charlie Kirk? Morreu por causa de quê? Também falta estratégia? Estratégia ruim. Estratégia ruim? Dar uma palestra em campo aberto na universidade? Cara, vocês têm que começar a desconfiar dessa gente como gente ruim mesmo. Desconfiar não, a saber realmente que cospe no prato comeu, estava sempre ao lado do Bolsonaro quando era conveniente e no primeiro momento, por uma questão regional, fala que o Bolsonaro está preso por falta de estratégia. Isso é um absurdo, né? Vindo da própria direita. E esse pessoal fala isso com a maior frieza do mundo. Nós estamos falando de um homem que tem idade para ser meu pai, que foi sequestrado. E o pior é quando eu escuto assim, mas quando os outros foram sequestrados, ele não fez nada. Se ele não fez nada, porque ele também foi sequestrado, ô idiota. Ele foi preso exatamente porque ele não fez nada. Então você está dizendo para mim que o tirano, né, os tiranos, né, que é Lula e Alexandre de Moraes, estavam planejando prender uma quantidade de pessoas, um certo círculo de pessoas, e que essas pessoas foram presas por maldade dessa gente, e você que ficou aí calado, sem fazer porra nenhuma, e não é você que está me assistindo em casa, né? Mas você que ficou em casa sem fazer nada, você que é o chefe da estratégia? Isso aí. Você que é o pica das galáxias? Você que entende de tudo? Não foi eleito nem para síndico de prédio. Queria voltar nessa questão que o Marcos Broco trouxe da... Porque se o Lula acabou de fazer um acordo, que na formalidade ninguém sabe, na solenidade, mas fez um grande acordo com o Trump, certo? Para retirar as sanções do Alexandre de Moraes. Se ele está agora alinhado com o Trump, por que ele está com esse receio da interferência e fala, né, que não tem problema de ser o Flávio Bolsonaro, mas é lógico que as pesquisas lá já tracionaram o Flávio Bolsonaro de cara com um potencial enorme, já colocou Tarcísio para baixo, não se fala mais nisso, o mercado financeiro já está vindo com o Flávio, o mercado produtivo, todo brasileiro já junto, já sabe que tem a viabilidade, que a imprensa tentou colocar Flávio Bolsonaro como inviável, ele já derrubou isso tudo. Então por que o Lula, se está ao lado do Trump, fazendo acordos, estaria tão preocupado? Aí eu volto, né, da forma como nós até explicamos, a gente tem que fazer as especulações dentro da lógica e das premissas. O que foi que o Lula acordou com o Trump? Então tem toda a questão do Maduro, né? Até porque o Joesley foi até a Venezuela para tratar da entrega, né? Surrender, né? Do Maduro. Isso não vai acontecer. Esse ponto aí ele não vai acontecer. Até porque o Maduro não consegue sair de lá, senão ele vai acabar morto. Tem a questão da interferência da China, que é uma preocupação americana, aqui no quintal americano das Américas. Nisso, Lula, com as terras raras, de tamanha importância para os Estados Unidos, que estavam sendo com contratos com a China, ele está cumprindo toda a parte das Big Techs, né, que teve tanto problema com Alexandre de Moraes. Mas o que as Big Techs querem? Não serem multadas, poderem trabalhar e não ter censura. Isso parece que eles vão cumprir. Aí vem os outros tópicos que os americanos fazem com todos os países com quem eles têm essa relação, eles cobram determinadas atitudes. O primeiro tópico deles é o combate ao crime organizado, que a gente sabe que Lula e o STF estão vinculados a tudo. Como é que eles vão querer provar que eles estão cumprindo essa meta? Fazendo essas operações no Centrão. A gente está batendo palmas aqui, mas a gente sabe que eles estão tentando, a gente está sobrevivendo, acabar com o Bolsonaro, acabar com a direita. Agora vai ser uma guerra entre PT, STF e botar para cima do Centrão. E o tráfico de drogas, que a gente sabe os vínculos dessas pessoas com essa criminalidade organizada. Por isso que o Alexandre de Moraes foi aparecer no Rio de Janeiro, lá depois da operação. Está muito claro isso hoje, que eles querem demonstrar que eles estão querendo fazer alguma coisa. Vão tentar maquiar para o americano. Agora, tem duas outras posições que o americano cobra do mundo inteiro.
e com certeza está nesse acordo, que é liberdade e eleições livres. Então, essa notícia de bastidor que está sendo veiculada agora, de antecipando, a gente sabe como é que o Lula faz, o PT faz, antecipando como se fosse uma interferência, é uma possibilidade do americano, sim, cobrar eleições livres no Brasil. A gente vai acreditar e ter esperança? Não, a gente tem que lutar por isso. A gente tem que cobrar de um TSE isento. Se houver parcialidade, perseguição, tem que ser demonstrado, tem que ser veiculado, tem que ser acusado, inclusive em instâncias internacionais. Então, há uma preocupação do Lula que, se houver, sim, uma cobrança e eleições livres, é claro que o Flávio Bolsonaro vai ganhar essas eleições. Vai ficar nítido nas ruas, novamente. Vocês acham o quê? Que o Lula vai botar mais gente que o Flávio Bolsonaro nas ruas? Impossível. Então, cabe a todos nós estar do lado da direita e trabalhar. A gente sabe que a gente está num momento difícil, de perda, de perder o poder, mas a gente tem que ter hegemonia intelectual e hegemonia nas ruas para ter cultural. É assim que se avança para a gente poder defender nossos valores. Sem medo, né? The Economist é contra a reeleição de Lula em 2026. Bora então começar 2026 com o pé direito, com esta notícia aqui, ó. A revista internacional The Economist, ela lançou um editorial dizendo que Lula não deveria se candidatar nas eleições presidenciais. Fica comigo que nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar tudo sobre essa matéria em 2 pontos. Primeiro, o que tinha nesse editorial da The Economist que o Lula com certeza não vai gostar? Segundo, será que isso está de acordo com o que o povo brasileiro acha? Com o que o brasileiro quer? Vamos então direto ao ponto. A renomada revista The Economist, ela fez uma matéria agorinha sobre a eleição presidencial do Brasil deste ano e disse o seguinte, que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Essa matéria indica que a idade seria um dos principais motivos para que Lula não participe dessa eleição. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Apesar de todo o seu talento político, gente, é The Economist falando, apesar de todo o seu talento político, é simplesmente arriscado demais para o Brasil ter alguém tão idoso no poder por mais 4 anos. Carisma não é escudo contra o declínio cognitivo. Sobre a corrida eleitoral, ela diz que Lula não tem adversários sérios no centro ou na esquerda e que o Flávio Bolsonaro ele tem grandes chances de ser derrotado. A revista diz ainda que o Tarcísio de Freitas deveria ser o candidato e que o Brasil precisa de um candidato de centro-direita que, nas palavras da revista, a gente está aqui na opinião dela, e depois eu te falo por que é importante, ainda que a gente possa discordar de certos pontos dela, mas dá uma olhadinha aqui. Ela disse que o Brasil precisaria de um candidato de centro-direita que reduza a burocracia, mas não as florestas tropicais, que seja rigoroso com o crime sem desrespeitar as liberdades civis e que respeite o Estado de Direito. Isso, gente, é um golpe muito grande para a popularidade do Lula lá fora. A The Economist, independentemente da nossa opinião dela por aqui, independentemente do que ela diz, a gente concordar ou não com certos trechos do que ela diz aqui, ela é considerada uma revista muito prestigiada e de muita respeitabilidade. Então, um editorial contra a reeleição do Lula tem um peso muito grande em círculos do poder internacionais. Lembre que um editorial é mais forte do que uma simples matéria, do que uma coluna de opinião, porque ele é a opinião do próprio jornal ou da própria revista. E mais, ao dizer que Lula não deveria ser candidato, a The Economist também fortalece o discurso da direita dentro do Brasil e constrange os apoiadores do Lula, que acabam ficando aí na defensiva. Mas será que o próprio povo brasileiro está de acordo com a The Economist? Vamos então para o nosso segundo ponto. Enquanto isso, eu queria agradecer a você por ter dado like aqui no vídeo, ter se inscrito no canal, ativado o sininho. Tudo isso é muito importante para fazer com que a nossa voz chegue mais longe. E eu quero que você comece o ano se sentindo agradecido, porque significa um mundo para mim ter você aqui nesta comunidade que não desistiu do Brasil e que luta pela verdade, pela justiça e por liberdade. E bora lá então, ó. As pesquisas, elas mostram que o brasileiro médio acredita que Lula não deveria ser candidato nessas próximas eleições. A última pesquisa Ipsos, vou colocar aqui para você ver, a última pesquisa Ipsos, ela mostrou que 57% dos entrevistados, você vê aqui, ó, dezembro de 25, 57% dos entrevistados disse que Lula não deveria ser candidato neste ano
e 56% disse que ele não merece ser reeleito. Tá aqui embaixo, ó. Aí, ó. Lula merece ou não ser reeleito? Tá aí, ó. 56% não merece ser reeleito. O Instituto de Pesquisa Quaest, ele chegou em um resultado muito próximo aqui, ó, nessa outra pesquisa, realizada agora em dezembro também. 55% dos entrevistados disseram que Lula não deveria ser candidato em 2026. Então vejam que, de fato, existe uma grande parcela da população brasileira, que a gente pode dizer até que é majoritária, que não quer ver o Lula candidato à presidência novamente. E isso talvez explique o alto índice de rejeição do governo dele. É um pouco daquela do Tostines, você lembra? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Você tem um alto índice aí de rejeição, que não quer ele candidato, e um alto índice também de rejeição de baixa popularidade, tá? A última pesquisa do Paraná Pesquisas, essa agorinha de 29 de dezembro, ela disse que aproximadamente 51% dos brasileiros estão insatisfeitos com o terceiro mandato do Lula. Isso sem falar no índice de rejeição ao próprio Lula, que chegou, de acordo com pesquisa do Datafolha, agora de dezembro, a um número altíssimo de 44%. Ou seja, você está vendo, tem uma rejeição a Lula, ao governo dele, e tem também uma visão dos brasileiros negativa em relação a uma nova candidatura dele. Isso é um excelente ponto, é uma excelente notícia para a gente começar bem o ano agora em 2026. E você, hein? Você acha que o Lula deveria ser o candidato da esquerda nesse ano de 2026? Me conta aí a sua opinião nos comentários e que 2026 nos traga vitórias nas urnas, na presidência e no Senado para frear os abusos do STF e recolocar o Brasil nos trilhos da justiça, liberdade e prosperidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Oi, pessoal! Olha, tem uma notícia circulando nos bastidores da política brasileira que acendeu um alerta. Aparentemente, existe uma preocupação no governo Lula sobre Donald Trump e uma possível influência dele nas eleições de 2026. Vamos tentar entender o que está por trás dessa história. A informação principal que a gente vai analisar hoje, segundo o que foi noticiado, é exatamente esta. O governo Lula estaria avaliando que Trump pode sim tentar interferir na eleição brasileira. Mas que tipo de preocupação é essa exatamente? Bom, para a gente entender isso a fundo, a gente precisa ir na origem da informação. E o que se diz é que ela vem de dentro do Palácio do Planalto. Vamos investigar o que a fonte alega sobre essa preocupação em alto nível. E aqui tem um ponto muito importante. Segundo a fonte, isso não é uma declaração oficial, tá? É o que chamam de notícia de bastidores. Uma informação que teria vazado de conversas lá de dentro do Planalto. Então, qual seria exatamente essa crença? A reportagem diz que a avaliação interna lá no governo é de que uma ação dos Estados Unidos para favorecer um candidato de direita seria inevitável. A fonte ainda aponta que isso seria parecido com o que já aconteceu em outros países da América Latina e cita a Argentina e Honduras como exemplos. Certo. E enquanto o governo estaria preocupado com isso, como a oposição reage? Bom, agora o foco da análise muda para a direita brasileira. A fonte tem uma visão bem crítica sobre como a direita estaria lidando com esse cenário. Essa frase da fonte resume bem a crítica. Olha só, o Planalto está preocupado e a direita mesma, cadê? Tá dormindo? A ideia que a fonte passa é de uma total falta de ação, sabe? Uma certa passividade da oposição diante de tudo isso. E a fonte vai além. Chega a descrever o que seria uma espécie de manual usado por críticos internos da direita. A lógica seria mais ou menos essa. Primeiro, eles dizem que a família Bolsonaro atrapalha. Depois, defendem que a política tem que ser sobre ideias e não sobre pessoas. O passo seguinte é dizer que o Brasil precisa superar essa briga entre PT e Bolsonaro. E, por fim, a conclusão. O bolsonarismo precisa acabar para o país seguir em frente. Ok, mas é aqui que a história começa a ficar mais intrigante. Porque surge um elemento que parece não combinar com nada disso. É o que a gente pode chamar de paradoxo Trump-Lula, uma aparente contradição no meio dessa narrativa toda. E a pergunta-chave que a fonte levanta é justamente esta. Se Lula e Trump fizeram um grande acordo recentemente, por que raios existiria essa preocupação toda com interferência? À primeira vista não faz o menor sentido, né? Para a gente entender melhor essa pergunta, a fonte explica que estaria se referindo a um suposto acordo informal entre os dois. E esse pacto teria a ver com a retirada de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é uma figura central em várias investigações que envolvem a direita no Brasil.
Isso nos leva, então, a tentar decifrar que acordo seria esse. Na próxima parte, a gente vai analisar as especulações da fonte sobre quais seriam os possíveis termos desse pacto entre Lula e Trump. De acordo com a fonte, esse acordo envolveria várias áreas estratégicas, desde a política na Venezuela e a influência da China aqui no Brasil, principalmente na questão das terras raras, até a regulamentação das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, garantindo que elas operem sem multas, e, por último, um alinhamento no combate ao crime organizado. Mas não para por aí. A fonte afirma que, além de tudo isso, a política externa padrão dos Estados Unidos sempre inclui outras duas exigências cruciais. E é aqui que a análise dá uma virada de chave. E agora, a gente chega no que seria o ponto alto da teoria da fonte. Aqui, ela apresenta o que seria o verdadeiro motivo por trás de toda essa preocupação do governo: uma exigência por eleições livres. As duas exigências finais seriam liberdade e eleições livres. Só que enquanto liberdade é um princípio mais geral, a fonte interpreta que a exigência por eleições livres seria uma cobrança bem específica, com o endereço certo: o Brasil em 2026. A especulação, então, é que toda essa história de interferência seria, na verdade, uma tática de antecipação. Ou seja, o governo já estaria se preparando para classificar um futuro pedido dos Estados Unidos por eleições justas como se fosse uma interferência indevida. E o ponto final da fonte está nesta citação, que é bem forte. A preocupação para o Lula é que, se houver uma cobrança por eleições livres, é claro que o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Ou seja, a alegação é que o medo não é da interferência em si, mas sim do resultado de uma eleição que a oposição consideraria verdadeiramente livre. Bom, essa análise toda, partindo de uma notícia de bastidores, com certeza deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? E nos leva a uma reflexão maior. Como as relações internacionais podem, de fato, influenciar a política aqui dentro do nosso país? Onde termina a diplomacia e começa a pressão ou até interferência? São questões bem complexas para a gente pensar. Até a próxima!